Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Tortola e estou querendo usufruir mais do YouTube na forma não só de usuário e, e, e alguém que só assiste. Então, eu vou começar aqui a falar sobre 3 assuntos que eu mais penso, que é sobre religião, política e esporte. E hoje eu vou falar sobre religião, sobre a qual que eu sigo, né? O princípio dela, inclusive eu vou ler um livro que chama, um trecho do livro, Jurei a Arte da Vida. Esse livro aqui, ó, deve estar ao contrário, mas é um livro que você só vai encontrar dentro da própria igreja que fabrica ele, né? É edição própria, independente. Então, você não vai encontrar ele em qualquer livraria, você precisa frequentar uma igreja messiânica universal. E o meu primeiro vídeo vai ser esse, assim, sem experiência nenhuma, sem tecnologia de edição nenhuma. Só toquei aqui pra gravar e tô falando o que eu penso mesmo, né? E o que é a messiânica? A messiânica, ela é uma religião que tem origem no Japão, né? O grupo, comunidade messiânica, começou com um homem que chama Mokichi Okada, né? Onde, se eu não me engano, em 1935 ele fundou a instituição dos Kanon, né? Eles cultuavam os deuses Kanon, que no Japão, na época do imperialismo, não existia um único deus. Eles cultuam até hoje ainda, né, o shintoísmo. Tem muito dessas práticas de divindades, vários deuses, né? Mas eles explicam que cada deus não é particularmente individual, e sim a união de cada feito dele é o que simboliza esse único Deus, né, que a gente acredita. É uma explicação um pouco diferente, né? Eu vejo que se assemelha a algumas coisas com as egípcias, né? Mas não estou falando isso aprofundado. E o que mais a comunidade messiânica pratica chama-se Jorei, que o que é o Jorei? O Jorei, ele é a luz propriamente de Deus, né? Não só como física e espiritual, mas o Jorei aqui na Terra, depois que Mokichi Okada veio, ele ensinou para todos que têm o desejo de concluir a sua missão, também compartilhar essa luz divina. Então eu vou ler aqui um trecho que chama Princípio do Jorei. O princípio do Jorei é um assunto por demais difícil para a compreensão das pessoas da atualidade, dado seu nível de instrução. Isso é inevitável, já que a educação está totalmente baseada no materialismo. Por outro lado, através de documentos escritos e da tradição oral, constatamos que invariavelmente os fundadores de diversas religiões realizaram milagres. O fato é mais evidente nas grandes religiões. No entanto, pelo nível cultural daquela época, era possível convencer o povo apenas pela concessão de benefícios e pela realização de milagres, pois ele não buscava esclarecimentos sobre a teoria ou conteúdo das religiões. Ou seja, ele quer dizer aqui que antes o povo